Boa noite a todos, que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Vamos dar início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual. A nossa irmã Rafaela fará a leitura da página de hoje e em seguida a prece inicial. Uma boa noite, meus irmãos. A página de hoje refere-se ao livro Caridade, de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos. O título é Assunto Nosso. Afirmas que o mundo é mar, de abismos, trevas e escolhas. Conserva por isso mesmo a caridade nos olhos. Suplicas esquecimento da mágoa em que tens vivido. Guarda cautela, aplicando a caridade no ouvido. Desejas larga distância da falta maldosa e oca. Cultua quanto puderes a caridade na boca. Pretendes largar de todo tristezas e laços vãos. Cultiva do dever, além do dever, a caridade nas mãos. Queres que os outros te vejam, coração nobre quanto és. Atende em questões de rumo, a caridade os pés. Sonhas banir da família, rixa, contenda, pesar. Inicia praticando a caridade no lar. Ensinas beneficência ante a penúria indefesa, mas não ouvides pregar a caridade na mesa. Exiges a estima alheia, que os empeços atenua. Emprega constantemente a caridade na rua. Se indagássemos do Cristo como achar felicidade, Jesus de certo diria: caridade, caridade. Casimiro Cunha. Agradecemos a Rafaela pela leitura da página. Agora, já em sintonia com a espiritualidade amiga, vamos unir os nossos pensamentos e elevar a Deus nosso Pai e a Jesus divino amado Mestre e dizer assim: Deus Pai de amor e misericórdia, Jesus amado Mestre, Senhor, agradecemos pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui, mesmo que virtual, mas ligados pelos pensamentos. Mestre amado, rogamos o teu amparo para todos os irmãos necessitados enfermos do corpo e da alma, aqueles que clamam por ti, que estão nas ruas sem um teto, sem alimentos, aos irmãos em desesperos, aflitos, desconsolados, desesperançados. Senhor Jesus, abençoe a todos. Rogamos, Senhor, por cada um de nós, encarnados e desencarnados, os irmãos do Centro Espírita Isaac Lima, aos amigos, familiares, simpatizantes. Senhor Jesus, ampara os nossos irmãos que retornaram ao plano espiritual. Conforta e consola os familiares que aqui ficaram sentindo a dor da saudade. Abençoe, Mestre amado, ao nosso planeta, ao nosso país. Abençoe a humanidade inteira. Meus irmãos, o estudo da noite de hoje tem como tema Caridade é Preciso. A referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, itens 6 e 7. E quem fará será a nossa irmã Isilda Val. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus envolva os nossos corações, nos asserenando, para que possamos estudar um tema que é muito importante, né, e que é bastante conhecido entre nós, mas que infelizmente ainda temos um pouco de dificuldades em praticá-lo. Como a nossa irmã Lúcia falou, nosso tema hoje é Caridade é Preciso, e a referência para o nosso estudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, que tem como título Fora da Caridade
não há salvação. Então, nós vamos fazer a leitura do item 6, que nos fala da necessidade da caridade, segundo São Paulo, e assim podermos fazer as nossas reflexões. Ele começa assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não se suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. Então, analisando, essa epístola de Paulo aos Coríntios, nós nos questionamos quando verdadeiramente nós vamos conseguir alcançar o exercício da caridade na sua acepção mais ampla e profunda, nas nossas ações cotidianas, como nos propõe o apóstolo Paulo. Porque uma coisa que nos chamou bastante atenção, refletindo nesse tema para montar o nosso estudo, é que a maioria de nós sabe que a prática da caridade ela não está circunscrita apenas ao material. A maioria de nós sabe que nós temos a possibilidade de auxiliar, dando atenção àquele que necessita ser ouvido, dando um abraço amigo àquele que se encontra desesperançado, dando uma palavra de consolo, ou de orientação, cuidando das feridas do nosso semelhante. Enfim, nós sabemos que temos inúmeras possibilidades de praticar a caridade no nosso dia a dia, principalmente com aqueles que convivem conosco, seja no trabalho ou em casa, ou aqueles que de alguma maneira estão sempre em contato conosco, Nós temos a possibilidade de exercitar a paciência, a compreensão, muitas vezes a necessidade de ficar calados, para evitar contendas ainda maiores com essas pessoas, a necessidade de perdoarmos. Então, são situações que se apresentam o tempo todo em nossas vidas, E aí a gente se prende nesse entendimento de que o material não é o mais importante, porque nós sabemos que temos outras possibilidades na prática da caridade, mas que, na verdade, nós acabamos nos acomodando, onde nós nem fazemos um esforço, para nos libertarmos dos nossos excessos materiais e, por outro lado, também não nos esforçamos em ser mais gentis com aqueles que convivem conosco, ou seja, acabamos por não praticar nem a caridade material e nem a caridade moral, visto que sempre que nós temos qualquer discordância com o outro, já é um motivo para um desentendimento,
né? Então, o que me fez refletir sobre isso, né, foi uma página do livro O Espírito de Verdade, que me chamou bastante atenção para essa dificuldade que nós ainda temos de praticar, inclusive, a caridade material. Porque a caridade moral, a meu ver, ela é mais difícil, porque ela vai depender da nossa evolução espiritual, vai depender de nos libertarmos das nossas más tendências, né, que nos fazem criar ainda, né, muitos atritos com os nossos semelhantes, por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né? Então, sendo assim, mais fácil nós praticarmos a caridade material do que fazermos a nossa reforma íntima, né? Então, essa página do livro O Espírito de Verdade, ela se intitula Excesso e Você. E ela fala o seguinte: amigo, Espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas e o objeto conservado, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhe sejam inúteis em forças vivas do bem. Retirem da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos, para distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapatos que lhes sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos, ora na pátria espiritual, enviando aos que partiram maior contentamento com tal gesto. Renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês, cada dia. Previna-se hoje contra o remorso de amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Ajude a casa de assistência coletiva. Divulgue o livro nobre. Medique os enfermos. Aplaque a fome alheia. Enxugue lágrimas. Socorra feridos. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. Pelo Espírito André Luiz. Então, nós observamos, né, o quanto ainda nós temos dificuldade em nos desapegar das coisas materiais que realmente não nos fariam a menor falta. E muitas vezes nós ficamos esperando o momento certo aparecer para podermos fazer uso daquela coisa que está lá empoeirada, né, que está se degradando por falta de uso e deixando de ser útil para alguém que poderia, né, aproveitar melhor essa coisa. Então, nós precisamos começar a nos desapegar das pequeninas coisas, né, fazendo um exercício constante em nossas vidas
para que essa caridade material ela seja mais fácil para nós, porque com certeza todos nós temos a oportunidade de praticá-la, né? E é claro que isso também não nos dispensa do exercício diário que nós devemos fazer no sentido de corrigir as nossas más tendências, né? Aprimorando os nossos talentos, né? E conquistando virtudes para que nós possamos assim também praticar a caridade moral, né? Devemos aproveitar ao máximo a nossa presente encarnação em todas as oportunidades que se apresentam no nosso caminho, né, de podermos praticar o bem. Então, nós temos na doutrina espírita uma questão em O Livro dos Espíritos que é sempre citada quando o assunto é caridade, né, que é a questão 886, onde Allan Kardec ele pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo a entendia Jesus. E a gente vê que alguns expositores espíritas, né, já transformaram essa resposta numa sigla chamada BIP, que significa benevolência, indulgência e perdão. Os espíritos dizem que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, né? Então, eu estava ouvindo uma palestra do nosso irmão César Braga Saide, que é um palestrante espírita que eu gosto bastante, onde ele fala sobre a caridade, né? E ele começa a fazer uma análise etimológica das palavras para que possamos compreender melhor o verdadeiro significado da caridade, né? E ele começa dizendo que a palavra benevolência ela é formada por duas expressões vocabulares, né? Que são bene e volição, onde bene significa bem e volição significa vontade. Então ele diz que o benevolente é aquele que tem vontade de fazer o bem e que efetivamente transforma a sua vontade em algo prático, né? Ele transforma aquilo em alguma coisa concreta. E aí ele diz que mesmo que não venhamos a mover céus e terra, mesmo que as nossas obras elas passem despercebidas, né? Que elas sejam pequenas e anônimas iniciativas, podemos nesses pequenos gestos deixar claro a nossa vontade de fazer o bem, né? Fazendo todo o bem que estiver ao nosso alcance. Outra coisa que ele também chama bastante atenção é que, embora Jesus tenha nos recomendado, né, não saiba a vossa mão esquerda o que dê à direita, ele diz que nós precisamos divulgar o bem, falar do bem, mesmo que seja o bem que nós mesmos estamos fazendo, né? Porque no Livro dos Espíritos está escrito que quando os bons deixarem de ser tímidos, o bem preponderará. Então nós precisamos sim divulgar o bem que está sendo feito. É claro que tomando o cuidado, né, de não nos envaidecermos em função disso, né? Mas estimulando outras pessoas a entrarem em campanhas, a fazerem trabalhos voluntários, a participarem de uma instituição sem fins lucrativos, né? Para que elas possam endossar a onda das boas ações, porque muitas vezes o que falta para elas é exatamente esse empurrãozinho, né? Porque a vontade de ajudar existe, mas elas precisam ser estimuladas, né? E existem também algumas pessoas que têm receio de ajudar por não saberem se realmente aquele pedido de ajuda, se ele é destinado realmente aos mais necessitados, né? Porque a gente vê muita falcatrua, né, por aí, principalmente quando fazem essas campanhas, né, para auxiliar aqueles que necessitam, principalmente naquelas tragédias, né, quando elas acontecem. Então, se nós temos essa possibilidade, né, e as pessoas confiam em nós,
sejamos a ponte para que esse bem ele seja feito, né? Estimulemos as pessoas a também praticarem o bem, né? Existe uma expressão de Dr. Bezerra de Menezes que diz que o bem calça sandálias de veludo e o mal calça tamancos de madeira, né? Querendo dizer que o mal ele faz alarde, o mal ele é amplamente divulgado, né? Porque ele é lucrativo para a grande mídia. E dessa maneira ele ganha amplitude dentro dos nossos próprios lares, né? Enquanto que o bem, ele é silencioso, é sutil, né? E as pessoas não divulgam. E o que nós vamos percebendo hoje é que essa onda de pessimismo, né? Que é divulgada por essa grande mídia, ela tem deixado a humanidade cada vez mais doente, né? Depressiva, desesperançada. O número de pessoas se suicidando está cada vez maior, né? Inclusive nós estamos no mês que é dedicado à prevenção ao suicídio, e a divulgação dessa campanha é um grande bem que nós podemos fazer ao nosso próximo, né, que esteja passando por essas dificuldades, né? Precisamos divulgar o conhecimento que essa bendita doutrina nos proporciona. Conhecimento esse que nos liberta, né, das nossas más tendências e nos proporciona maiores reflexões e consciência, né, dos nossos próprios atos. Então, a divulgação da doutrina espírita também é uma maneira de se fazer o bem. E aí ele continua fazendo a análise da palavra indulgência e nos diz que in quer dizer dentro e dulgência vem de dulce, doçura. Então, é indulgente quem tem doçura dentro de si. Doçura diante das amarguras que povoam o nosso planeta, diante das pessoas amargas, doçura na hora de tentar encontrar qualidades numa criatura que todos se acostumavam a ver imperfeições, né? É muito importante que tenhamos um quê de doçura nas nossas ações. Todos nós ficaríamos mais felizes, né, se nos tratássemos com mais doçura, né, em todos os sentidos. A indulgência, ela não é apenas a capacidade de nos pormos no lugar do outro, né, desenvolvendo assim uma certa empatia em relação à dor do outro. É também tentarmos filtrar toda a dureza, todas as agruras que vêm em nossa direção, né, e com as quais nós nos deparamos na nossa vida, né, e precisamos nos precaver desse pessimismo, né, que nos enche de ceticismo, de amarguras, compreendendo que essas situações difíceis, né, da nossa vida, né, que todas essas crises, elas são passageiras, né, que a palavra crise remonta a uma expressão grega, crisis, que significa mudança, ou ele fala em sânscrito, kir ou kri, que quer dizer purificação. Então, podemos observar que nós estamos vivendo um momento de transição, de purificação do nosso planeta, né? E por isso, muitas vezes, nós temos a impressão de que, ao invés de progredir, nós estamos regredindo. Mas, na realidade, esse é um momento de crise, né? Onde está havendo a separação do joio e do trigo, né? Como é dito nas Escrituras. E, dessa maneira, nós possamos nos transformar e, consequentemente, transformar o nosso planeta, né? Em um planeta de regeneração. Sabemos que estamos nesse processo de transição. Então, essa crise, ela é em função dessa transição. A terceira letrinha da sigla BIP é a palavra perdão, que vem de perdonare, onde per significa total e donare significa doação. Então, o perdão é a doação total,
é uma entrega total. Perdoar é uma necessidade que começa com uma entrega inicialmente parcial, depois não tão parcial assim, até que seja feita uma entrega total. Então, a princípio, a gente tem essa entrega parcial, onde a gente não revida a ofensa, né, a injúria que a gente recebeu. Depois ela passa a não ser tão parcial assim, onde a gente já começa a orar por aquele que nos ofendeu, já começamos a refletir por que ele agiu daquela maneira, né? Então a gente já tem, a gente já não tem uma entrega assim tão parcial, né? Uma entrega maior, até que nós conseguimos fazer essa entrega total, quando nós verdadeiramente conseguimos entender, né, a condição do nosso irmão e conseguimos perdoá-lo, né, fazer essa entrega total em relação a ele, né, a entrega da compreensão, da tolerância, a entrega da desculpa, do eu relevo o que você falou de mim ou o que você fez comigo, né, porque nós começamos a entender que perdoar é muito bom para nós, né, muito mais, é muito melhor para nós do que para a pessoa que nos fez algo de ruim, né? Porque as mágoas que nós vamos acumulando em nós, né? Elas representam um lixo emocional. E muitas vezes a gente acumula esse lixo emocional que não vai fazer mal para a pessoa que nos prejudicou, mas sim a nós mesmos, né? Então, vamos assim adoecendo em função desse lixo tóxico que nós vamos acumulando em nós, né? Então é necessário que eu perdoe, a princípio não porque eu ame a outra pessoa, porque isso vai até contra a nossa natureza, a gente ainda está remoendo dentro de nós, mas é preciso que eu perdoe por amor a mim mesmo, para que eu não fique acumulando esse lixo emocional dentro de mim, né? Quando nós alcançarmos o patamar de Gandhi, né, que dizia que não perdoava porque não se sentia ofendido, né, não se sentia agredido ou violentado por aquele que o atacava, nós também não vamos precisar mais perdoar, né, porque também não nos sentiremos mais ofendidos. Mas como a princípio nós nos sentimos agredidos, né? Porque ainda estamos bastante distantes do patamar de Gandhi, por isso nós precisamos perdoar, por amor a nós mesmos, né? Porque não queremos carregar esse lixo emocional, que mais cedo ou mais tarde vai acabar se refletindo em doenças, né? E que vão afetar o nosso emocional e o nosso corpo físico, né? Então, não perdoar é como carregar brasas nas nossas mãos e querer que o outro se queime, né? Seremos sempre os maiores prejudicados. Então, nós podemos concluir que a caridade é o amor em ação, traduzidos na benevolência, indulgência e perdão. Então, para finalizarmos, né, nós vamos destacar do site Só Notícias Boas, que é um site que só transmite matérias, né, positivas, matérias que são boas notícias, né? E aí divulgou uma matéria de um PhD em Química Orgânica chamado David Hamilton, onde em um de seus livros, que se intitula Mentes e Emoções, ele relaciona 5 efeitos colaterais positivos da prática do bem. O primeiro efeito colateral é a felicidade. Ele diz que quando fazemos alguma coisa boa para alguém, nós nos sentimos bem, e que na questão bioquímica acredita-se que a boa sensação é devida a níveis elevados de versões naturais de morfina e heroína no cérebro,
chamados de opioides endógenos, que elevam a dopamina, provocando um bem-estar. O segundo efeito colateral é o coração saudável. Atos de bondade são frequentemente acompanhados de calor emocional, que produz a ocitocina no cérebro e por todo o corpo, que provoca a liberação de uma substância chamada óxido nítrico nos vasos sanguíneos, reduzindo a pressão sanguínea, e isso se torna um cardioprotetor. O terceiro efeito colateral é que retarda o envelhecimento. É uma verdadeira plástica na alma e no corpo a prática do bem. O envelhecimento é uma combinação de muitas coisas, e a pesquisa mostra que a ocitocina reduz os níveis de radicais livres e a inflamação no sistema cardiovascular. O quarto efeito colateral melhora o relacionamento, né? A bondade reduz a distância emocional entre duas pessoas e por isso nos sentimos mais ligados uns aos outros. E por fim, o quinto efeito colateral é que a bondade contagia, né? A gentileza provoca um efeito em cascata. Assim como uma pedra cria ondas quando ela é lançada em uma lagoa, da mesma forma são os atos de bondade. E como dizia o nosso profeta, né, gentileza gera gentileza. Então, meus irmãos, praticar o bem é bom, sobretudo para nós, né? Então, nem que seja por interesse, vamos praticar o bem, porque fazendo disso um exercício diário, aos poucos, nós observamos que é bom praticar o bem para ver o bem do outro também. Muita paz a todos. Agradecemos a nossa irmã Zilda pelas reflexões que ela nos trouxe. Senhor Jesus, agradecemos o amparo recebido por esses momentos em que aprendemos um pouco mais dos seus ensinamentos. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos colocar em prática todos os dias de nossas vidas. Rogamos a Tua paz e o Teu amor para que possamos passar para o tratamento de passe à distância. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Meus irmãos, que possamos nos unir à espiritualidade amiga para o passe, ouvindo a música até o final. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe.
Música